Bom dia, galera! Então, para a nossa primeira aula aí, nós montamos uma aula sobre geometria analítica. Primeiro de tudo, o que significa geometria analítica, pessoal? Geometria analítica é um segmento muito importante da matemática que usa a álgebra para representar os elementos da geometria, tá? Pessoal, muito importante que para você acompanhar essa sequência de aulas aqui, você esteja com o seu plano de aula aí do lado, para você perceber a ordem que a gente está seguindo, porque você também tem muito trabalho aí pela frente. Tudo bem? Então, o que a gente tem então no nosso plano de aula para hoje? Bom, então para hoje, pessoal, você tem o sistema cartesiano ortogonal, que todo mundo sabe que é o plano cartesiano, então a gente vai rever aqui as particularidades do plano cartesiano. Depois que eu explicar o plano cartesiano, você vai ter que fazer uma leitura no seu livro. Aí eu disponibilizei aqui as páginas, tanto do digital quanto do físico, porque eu sei que tem gente que prefere um e tem gente que prefere o outro. E aí depois, pessoal, você vai registrar no seu caderno as partes, os conceitos mais importantes que a gente vai ver nessa aula. E por último, você vai fazer uma atividade que também está disponibilizada no teu livro aí. Coloquei as páginas aqui para você fazer. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa aula. Vem comigo aqui. Primeiro de tudo, pessoal, o que significa plano cartesiano? Tá? O plano cartesiano ele é representado por duas retas perpendiculares entre si. O que significam retas perpendiculares entre si? São retas, pessoal, que vão formar, então, aqui um ângulo de 90 graus entre elas. E aí, pessoal, a gente percebe que ele forma o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Outra coisa importante, essas retas perpendiculares entre si, elas possuem um nome, tá? Nós temos aqui na direção horizontal, tá? Horizontal, que a gente normalmente chama de eixo X, mas é o eixo das abscissas. Tá? O eixo vertical aqui, pessoal, é o eixo das ordenadas, que também eu posso chamar de eixo Y. Até aqui, nenhuma novidade, certo? Bom, outra coisa importante também aqui, pessoal, do plano cartesiano. No plano cartesiano, eu consigo representar pontos. Esses pontos, pessoal, eles são representados por uma coordenada. Então, não é simplesmente um ponto aqui. Não, ele tem uma localização no plano cartesiano. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar um ponto aqui. Esse ponto A, pessoal, ele é representado por qual par ordenado? Ele é representado pelo 3 do x e pelo 3 do y. Ou seja, esse ponto aqui, ele sofreu um deslocamento horizontal de 3 unidades e um deslocamento vertical também de 3 unidades. Tá? Agora, se eu colocar outro ponto, por exemplo, aqui, o ponto B aqui. Que par ordenado localiza esse ponto B aqui no plano cartesiano, pessoal? Ou seja, olha só, o menos 4 do x e o menos 2 do y. Então, ele se deslocou horizontalmente menos 4, né? 4 negativo, e verticalmente menos 2. Tá? Muito bem. Se eu colocasse, por exemplo, um outro ponto aqui, como que eu falo a localização do ponto C? Localização do ponto C, menos 2 do x e 1 do y. Tá? Agora, pessoal, muito importante, se eu colocasse, por exemplo, um ponto aqui, ó, ponto D, que par ordenado eu tenho aqui, pessoal? Percebam o seguinte, esse ponto D aqui, ele andou 2 unidades para a direita, horizontal, mas ele não subiu e nem desceu. Ou seja, se não teve deslocamento vertical, quer dizer que o nosso y aqui tem que valer o quê? 0. Então, esse par ordenado aqui vale 2 e 0. Tá? Agora, vamos supor que eu coloque o ponto E aqui, no 3. Que par ordenado eu tenho aqui, pessoal? Olha só. Esse ponto aqui, ele não teve deslocamento à direita, nem deslocamento à esquerda. Ele só teve deslocamento
vertical. Ele subiu 3 unidades. Então, que par ordenado nós temos aqui? 0 e 3. Então, se eu pedisse para vocês o seguinte, em qual quadrante está localizado o ponto A? O ponto A está no primeiro quadrante. O ponto B, terceiro quadrante. O ponto D, pessoal, ele está sobre o eixo X. Ele não está nem no primeiro quadrante, nem no quarto quadrante. E o ponto E? O ponto E está sobre o eixo Y. Até aqui, pessoal, nenhuma novidade. Tranquilo, né? Bom, agora, pessoal, nós vamos falar das bissetrizes de um plano cartesiano. O que significa bissetriz, em primeiro lugar, pessoal? Bissetriz é a reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, vejam só. Se eu traçar uma reta aqui e dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, percebam o seguinte, eu vou ter 45 graus aqui e 45 graus aqui. Posso também traçar a bissetriz no outro lado aqui, ó, pessoal. Percebam que essa primeira bissetriz que eu tracei, né? Essa primeira bissetriz que eu tracei, ela representava... Deixa eu só fechar aqui. Opa! Essa bissetriz aqui, pessoal, ela representava, então, o primeiro e o terceiro quadrante. E essa bissetriz vermelha aqui, ela representava, então, o segundo e o quarto quadrante, tá? Eu vou trocar, pessoal, de tela aqui para ficar mais fácil de eu explicar mais aqui da bissetriz, tudo bem? Tá, pessoal, eu troquei de tela aqui porque eu queria escrever aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então, olha só, se eu falar aqui, ó, que essa bissetriz aqui, ela pertence ao primeiro e ao terceiro quadrante, eu vou escrever, então, aqui que essa bissetriz pertence ao primeiro e ao terceiro quadrante, só para você saber do que eu estou falando, ok? Beleza, o que tem de particularidade aqui nessa bissetriz, pessoal? Vamos supor o seguinte, se eu pegar esse ponto aqui, ó, que ponto é esse aqui? Esse ponto que eu marquei aqui, que eu vou chamar de ponto A, por exemplo, tá? Esse ponto A, ele é representado por quem? Menos 1 e menos 1. Tudo bem até aqui? Então, perceba o seguinte, se eu tiver, pessoal, um ponto sobre a bissetriz, o que acontece? O mesmo valor de x é o valor de y. Então, perceba o seguinte, se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, 2 e 2, tem o mesmo sinal. Se eu pegar aqui, menos 3 e menos 3, tem o mesmo sinal. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Se eu tenho, então, esse ponto A, que pertence, pessoal, à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, eu sei que o par ordenado sempre terá o mesmo valor de abscissa e de ordenada. Então, isso aqui, pessoal, vai fazer muito sentido depois na resolução de exercícios vocês lembrarem disso aqui, ok? Beleza. Agora, pessoal, se eu falar... Vou trocar de cor aqui. Se eu falar da bissetriz que ficou localizada no segundo quadrante e no quarto quadrante, eu vou chamar, então, aqui essa bissetriz de B, 2 e 4. O que acontece aqui, pessoal? Vamos supor que eu pegue esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de B, tá? Esse ponto B aqui, ele é representado por quem? Vamos colocar mais aqui. B representado por menos 1 e 1. O que tem de característica aqui nessa bissetriz, pessoal, se eu colocar um ponto sobre a bissetriz? Vamos colocar um ponto aqui, um ponto aqui. Olha o que acontece. Por exemplo, esse ponto aqui que eu selecionei ficaria 1 e menos 1. Concordam comigo? E esse ponto aqui que eu localizei ele de B é menos 1 e 1. Então, pessoal, se eu tenho, por exemplo, aqui esse ponto B, menos 1 e 1, eu sei que esse ponto B, ele pertence à bissetriz do segundo e do quarto quadrante,
E eu sei, pessoal, que sempre que eu pegar um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes pares, eu vou ter o que aqui? Um valor oposto ao outro. Tudo bem até aí? Deu para entender, pessoal, essa parte, então, do plano cartesiano? Beleza, então. Aí, pessoal, agora o que você precisa fazer? Segue a sequência lá do nosso plano de aula, você vai fazer a leitura lá do seu livro e vai realizar a atividade solicitada. Perfeito, pessoal? Valeu e até a próxima!